A nossa enquete hoje, a nossa utilidade pública, diz respeito ao transporte coletivo, diz respeito aos pontos de ônibus. Eu estou abrindo espaço para a sua participação no 3404-4010. Eu quero ouvi-lo, eu quero ouvi-la e concorrendo a prêmio, como todos os dias aqui. Hoje a almofadinha aí para você não ficar com o pescoço doendo. Eu quero saber por onde você que usa o transporte coletivo, né, por quais pontos que você passa e o que você tem observado. A nossa equipe de reportagem tem observado algumas situações nos pontos de ônibus, onde há problemas, principalmente na cobertura do ponto, né, a cobertura danificada, muitas vezes ação dos pilantras, vândalos, pilantras, e tem que enrijecer, pegar pesado contra vândalo, porque não é possível. Nós estamos aqui defendendo uma cidade melhor, nós queremos uma cidade com mais qualidade de vida para todo mundo, e tem esses safados, esses vagabundos que arrebentam com o patrimônio público, que destroem o patrimônio público. Aí a senhora vai esperar o ônibus, começa a chover, fica toda molhada. Vai esperar o ônibus, está um baita no sol, começa a torrar no sol, porque tem pilantra que arrebenta com tudo. Quem está no telefone é alô? 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 Oi, quem fala? É a Lourdes. Ô Lourdes, fala de onde? Do Anavec. Do Anavec, muito obrigado pela sua ligação aí do Jardim Anavec. E você aí no Anavec, costuma pegar ônibus, o ponto aí como é que tá? O que você pode contar pra gente? Aqui o meu ponto de ônibus aqui na minha vila nunca teve casinha, nunca teve abrigo, não teve nada. Ah, quer dizer, aí o problema não é que o abrigo está quebrado, nunca teve abrigo? Nunca teve, não tem isso? como quebrar. Ah. Mas tem pelo menos uma indicação, tem um poste, tem alguma coisa para indicar que é ponto de ônibus ou nem isso? É, aqui perto da minha casa tem aquele pauzinho lá indicando, né? Ah. E o outro mais próximo, mais pra frente, só tem uma árvore. Aí você sabe que ali é um ponto de ônibus. Então, em um ponto é árvore. Isso. No outro é o... É só um pauzinho. É só o pauzinho. A indicação. E o pauzinho tá em pé ou tá meio caído? Tá, por enquanto tá em pé. Por enquanto tá em pé, né? Arrancar ele de lá, ele de lá. Se arrancar, aí como é que vai saber onde é que é o ponto? Ah, então, quem tá acostumado sabe, né? Quem não tá. Fica difícil, né? Ah, fica. Muito obrigado pela sua ligação aí do Anavec, a todos que nos acompanham no Anavec. E nós vamos ver a sequência da reportagem de olho nos abrigos dos pontos de ônibus, valendo prêmio a sua participação hoje. Segue a reportagem aí em cima do fato. Mas em questão a estrutura, a senhora que pega ônibus sempre acha lugar, como que você... Eu sempre fico em pé, fico ali, sempre. Não adianta, a gente fica sempre em pé, não tem espaço. Acaba tomando sol, em dias de chuva acaba tomando chuva. Isso, acontece isso mesmo. E é só aqui em outros pontos também que a senhora acaba... Lá onde eu moro mesmo não tem isso aí, eu moro no Recanto Verde. Não tem nada, você fica lá no sol quente lá. Até agora não aconteceu nada lá. Nos casos não tem nem sinalização de que é ponto de ônibus. Tem só aquela plaquinha lá, que é o ponto, mas geralmente não tem nada. É tudo no sol quente mesmo. É difícil a situação da população que acaba tendo que utilizar ônibus. Com certeza, eu espero meia hora, todo santo dia no meu bairro. Acontece isso todo dia. Então, além da demora do ônibus, a senhora acaba tendo que esperar num local que não tem abrigo e acaba tomando sol ou chuva. Isso mesmo. Como que a senhora avalia em questão a estrutura dos pontos de ônibus na cidade? Para a senhora tá bom? Como que está? Eu acho que agora tá bom, né? Melhorou bastante, né? Tava ruim, mas agora melhorou. Porque eu não moro aqui, né? Então eu pego, depende do ônibus para Santa Casa, mas tá bom. Melhorou bastante. Aí quando a senhora usa, a senhora encontra lugar, cobertura? Encontro. Quando não tem, a gente me dá um lugar. Ah, tá boa as coberturas. O que falta é as informações das linhas, dos ônibus, aonde eles vão, os horários que eles costumam passar. Só essa que a gente tem, de saber qual é a linha e os horários mesmo. Mas em questão das coberturas, eu acho que está mais ou menos bom. E quando você vai pegar o ônibus, você encontra lugar para sentar, tem a cobertura, ou você acaba tomando sol ou chuva? Não, muitos lugares não tem assento mesmo para sentar. A gente tem que ficar de pé por causa dos vândalos, né, que acabam quebrando as estruturas. Mas, assim, aqui na Praça da Boa Morte é bom sentar. Tem assento, sim.
Tem algum ponto que você já chegou a ter dificuldades para sentar, ou então em relação à estrutura está meio complicado? Na Avenida Laranjeiras não tem. Não tem assento para sentar. Tem a cobertura, mas não tem um assento. Para você também, além dessas reclamações, falta informações em relação às linhas que passam os ônibus em diversos pontos. Isso mesmo. Não tem essas informações. Você acaba, né, ficando sem ter como saber se o ponto que ela está passa o ônibus que ela acaba tomando. Isso mesmo. Às vezes a gente acaba pegando o ônibus errado, tem que pagar 2 vezes a mesma passagem, devido não às informações que a gente não tem. Para a senhora, o que falta em relação aos abrigos de ônibus na cidade? Para a senhora tá bom? Como que estão as condições dos pontos de ônibus? Eu acredito que esteja faltando contra chuvas, né? Porque o sol tudo bem, ainda dá para as pessoas esconderem, mas quando está chovendo é complicado. As cabines são muito pequenas, são apertadas. Nesse ponto de ônibus, por exemplo, está faltando lugar para sentar. Eu acho que pelo que as pessoas pagam, né, pelo preço da passagem do ônibus, deveria estar em condições melhores. Essa é a sua opinião em relação aos abrigos de ônibus? Essa é a minha opinião. Tá certo. Vamos andando aqui pela praça. Neste outro ponto aqui, ao lado, a gente vê a estrutura do banco quebrada, né? E como essa senhora disse, falta sim estrutura para a cobertura dos pontos de ônibus. Queremos ouvir você também, para que você possa nos relatar a situação das coberturas. Pelo visto, há necessidade de uma reestruturação geral, né? Até porque eu já notei que esse modelo de abrigo de ônibus é muito fácil soltar a solda do assento. Solta a solda do assento e aquele braço que prende o assento fica ali pendurado, né? Quando não quebra, enfim. Quem está no telefone aí? Alô? Oi, boa tarde. Oi, quem fala? É o Brás. Como? Brás Antônio daqui do Abílio Pedro. Eu não entendi. Qual o seu nome? Brás Antônio do Abílio Pedro. Do Abílio Pedro. É o Brás do bairro Abílio Pedro. Muito obrigado, Brás. Um abraço a todos do Abílio Pedro. Obrigado pela audiência aí. Ô, Brás, o que você nos fala sobre questão aí de abrigo de ônibus? Sim, porque aqui, sabe a pracinha aqui da Abílio Pedro? Sim. Tem um ponto sim, mas é um só. E dali até na virada de baixo não há como abrigo. Você tem que tomar sol, chuva, não tem. Só que tem um detalhe também, Gardinário, que muitos deles é quebrado, que os Brunos também quebram também, né? Não estou defendendo, estou falando na realidade. Mas... Agora, o 105 demora demais. E quando vem, é na velocidade e tudo barulho da lá dentro do ônibus, não tem quem aguenta. Não tem como elaborar esses horários de ônibus para nós, não? Quanto tempo chegam a esperar ônibus aí? Para dizer para você, ficou 1h30. 1h30? Não sei o que aconteceu. Chega a dar 1h30 de espera? Não chegou. Uma vez que eu fui no ponto, eu cheguei lá 15 para as 4. Eu saí 15 para 5. Então 1 hora. Não, é isso, me perdoa, 1 hora. 1 hora. Aí eu perguntei para a cobradeira, ela falou que não sabia e além de eu não pagar ônibus, ainda vou encher o saco. Quer dizer, fica difícil também, né? Aí você foi perguntar para ela, falou, viu, demorou? Ela falou, olha, não enche o saco. Falou assim, além de o senhor não pagar ônibus, ainda enche o saco. Ah, entendi, quer dizer, pelo fato do senhor não pagar o ônibus pela questão da idade, ela falou, como se ela estivesse fazendo de graça um favor para o senhor, né? Isso, só que eu falei assim, mas você sabe que se não fosse nós, você não tinha seu emprego também. Ela não vê isso. Quer dizer, o senhor foi humilhado pela cobradora. Mas eu não deixei quietinho, porque é tal negócio, que a corda sempre quer lugar mais fraco. E com a ajuda da emissora, acho que as coisas tudo tem que melhorar. Porque se você sai 5 horas do serviço, não é o caso meu, não. Da minha esposa, que eu vou buscar ela, é muita coisa no ponto para esperar, pelo amor de Deus, demora demais. Mas as pessoas têm que ser respeitadas, né? Pelos funcionários, não é uma atitude correta. Foi o que eu falei para ela, eu falei para ela assim, que eu sou do cara do sítio, estou analfabeto, mas tenho educação a respeito. É para ela dar a mesma coisa para mim. Que eu estou dando para ela, que eu já paguei muitos anos aqui em Limeira. São 35 anos de Limeira, meu amigo. Mas não tem nem o que discutir, porque é um direito seu. Ela nem tem que levar isso em consideração, né? Direito seu, enfim. Seria um absurdo questionar
uma situação dessa? Então, porque diz que é para melhorar o salário deles um pouquinho, não ia melhorar os ônibus, não foi que falaram? Não foi que falou? Então, e por que os ônibus demoram desse jeito? E um barulho dentro do ônibus, você nem imagina, você fica surdo. Barulho danado, branca saindo, branco correndo para lá e para cá. Meu Deus do céu, tá demais, viu? Muito obrigado pela sua ligação, nós vamos verificar também aí, obrigado pela sua colocação. São opiniões dos nossos telespectadores sobre a situação dos abrigos dos pontos de ônibus. Queremos ouvi-lo, hein, pelo telefone. Hoje o prêmio é uma almofada de pescoço, a almofada de pescoço da Porquinha. É só você ligar 3404-4010. É bom o pessoal que fica assistindo televisão, na sala, às vezes fica com o pescoço torto. Almofada de pescoço, 3404-4010, prêmio de hoje. Tem mais da situação dos abrigos dos pontos. Eu quero a sua participação. Nós vamos falar daquele terreno abandonado ali perto do espaço onde era a União.